Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês, estamos estudando o Evangelho de Lucas, fazendo leituras e reflexões nesse Evangelho. E hoje, o texto, a passagem que nós vamos ler, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o versículo 20. Ontem nós lemos do 1 até o 7. E hoje nós vamos estar dando continuidade. Então, agora nós lemos, ontem, o relato propriamente do nascimento de Jesus, do momento onde Maria e José estão na cidade de Belém, onde se dá o nascimento dele. Agora a cena muda, Você tem uma cena, a primeira cena do verso 1 ao 7 é em José e Maria e em Jesus. E agora nós vamos ter uma segunda cena que é os pastores e os anjos, Os anjos que aparecem aos pastores fazendo o anúncio do nascimento de Jesus e, consequentemente, eles indo até Maria e José para conhecerem a criança. Então vamos lá. Lucas capítulo 2, verso 8 diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Verso 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E aí, uma coisa que nós vamos perceber, eu acredito que em todo esse capítulo 2 aqui, é muito característico, é muito caracterizado, dentro do capítulo 2, que fala exatamente do nascimento, que fala da infância de Jesus, que fala da apresentação dele para ser circuncidado. E o capítulo 2 termina, falando de Jesus com a idade por volta de 12 anos, já na sua adolescência. Mesmo esses relatos, eles não tendo uma sequência, há um salto do momento da circuncisão, da apresentação dele no templo para o último episódio, que é ele já na pré-adolescência, como menino. Há um salto, há um lapso, aí, um vazio. Ainda assim, você vai perceber uma coisa muito, muito importante. Principalmente nos primeiros 40 versos desse capítulo 2. A ideia de Lucas apresentar a questão de que Deus ele está sempre preocupado com aquele que é marginalizado, com aquele que está colocado de lado, com aquele que não tem uma relevância, que não tem uma importância para a sociedade, tá? Por que eu estou falando isso? Porque
Quem são as primeiras pessoas a receberem o relato do nascimento de Jesus? Quem são as primeiras pessoas a serem avisadas acerca do nascimento de Jesus? Pastores que estavam no campo. E aí você começa o capítulo 2, como nós lemos ontem, os 7 primeiros versos, o que eles estão a nos mostrar? Que o Salvador, que o Messias, que o Rei, ele nasce numa manjedoura, num estábulo, numa caverna. Logicamente que foram devidas às condições daquele momento, né? O grande contingente de pessoas nas estalagens. Mas a ideia de Lucas é mostrar, é contrastar, né? O palácio, o centro político, o centro econômico, seja de Israel, que é Jerusalém, seja do mundo daqueles dias, que é Roma, e fazer esse contraste mostrando que a salvação não vem do centro, a salvação não vem dos poderosos, a salvação não vem da elite. Em Lucas, a apresentação que se faz de Jesus e a apresentação da ação de Deus é de um Deus que está sempre se preocupando com os menos favorecidos, de um Deus que está sempre se preocupando com a questão da injustiça. Em Lucas, a ação de Deus e os movimentos de Deus são apresentados como aquele que vem no socorro dos pobres, como aquele que vem no socorro do que está sofrendo, que vem no socorro daquele que sofre marginalização, daquele que é pobre, daquele que está oprimido, daquele que está em estado de vulnerabilidade. Lucas sempre traz essa temática dentro do seu texto, seja no Evangelho, seja no livro de Atos. Então ele resgata um tema que é um tema muito amplo e um tema que tem um peso muito grande dentro do Antigo Testamento, dentro do Primeiro Testamento, da Bíblia hebraica, que é o tema da justiça social. A justiça social é um tema que percorre toda a Escritura. De uma ponta a outra da Escritura, se trata e se fala acerca da justiça social. Se denunciam as injustiças. E Deus se apresenta sempre como aquele que está em favor do necessitado, em favor daquele que sofre. E quando nós olhamos para esse relato aqui, o texto diz que nos mostram que os primeiros a receberem a notícia do Salvador foram pastores. Os pastores em Israel, principalmente aqui nos dias do judaísmo do Segundo Templo, os pastores eles não eram bem vistos pelos religiosos, eles não eram bem vistos pelos praticantes do judaísmo mais ortodoxos, vamos dizer assim. Eles não eram bem vistos pelos fariseus, eles não eram bem vistos pela elite religiosa. E aí você vai me perguntar por quê? Porque os pastores, eles tinham uma vida dedicada a cuidar do rebanho. E isso, inúmeras vezes, os levavam a quebrar o Shabat, principalmente em socorrer um animal, no cuidado. Muitas vezes um pastor, na maioria das vezes, um pastor ele não poderia estar na sinagoga no Shabat, ele não poderia estar no templo orando, ele não poderia estar se dedicando aos serviços religiosos, que são costumes, né, do sábado judaico, do Shabat. Então ele quebrava inúmeros preceitos da lei. O Shabat era um deles, né? O sábado era um deles. Eles quebravam outros preceitos. Então eles eram vistos meio que
à parte, eles eram meio que colocados de lado. Com isso, você percebe exatamente essa nuance que eu estou tentando mostrar para vocês, como há essa preocupação de Deus com aquele que sofre marginalização. E aí, exatamente para essa classe que sofre preconceito, essa classe que sofre rejeição, é a eles que é anunciado as boas novas. É a eles que é anunciado o Evangelho. É a eles que é anunciado a mensagem de que o Messias havia nascido. Então, o texto de Lucas, ele acaba sendo um texto que fala dessa ação de Deus, dessa preocupação de Deus com a inclusão social, dessa preocupação de Deus, dessa ação de Deus para fazer com que todo aquele que sofre preconceito, todo aquele que é marginalizado, todo aquele que é banalizado, todo aquele que está em estado de precariedade, todo aquele que está em estado de humilhação, todo aquele que está em estado de vergonha, todo aquele que está em estado de rejeição, seja incluso na graça, seja incluso no reino de Deus, seja alguém alvo da salvação oferecida pelo Messias Jesus. Então, essa é uma nota muito importante, porque é uma nota que está presente no livro inteiro, Lucas e Atos. Nas duas obras, essa temática da justiça social, essa temática da denúncia das injustiças, essa temática de colocar o palácio em contraste com o subúrbio, de colocar o palácio e os lugares de poder em contraste com os lugares de pobreza, é muito forte dentro desse texto do Evangelho, tá? E isso, por séculos, a percepção dessas nuances, por séculos, elas não foram vistas, foram deixadas de lado. E somente com o movimento da crítica histórica e da crítica textual, que ganhou muita ênfase no século XVIII e XIX, é que voltou-se a busca pela historicidade do texto, principalmente do texto da Bíblia. Houve um movimento na Europa que se voltou muito para pesquisar as questões históricas que envolvia as escrituras sagradas. E essa pesquisa histórica, ela nos colocou numa trilha onde nós podemos não somente olhar para os fatos que o texto nos apresenta, mas essa nova perspectiva, né, que é a perspectiva histórica, da análise histórica crítica, nos levou a olharmos o ambiente. É muito importante para quem quer de fato entender as Escrituras, entender o ambiente em que o texto foi escrito, entender o ambiente, o mundo daquela comunidade, onde se deu aquelas cenas, onde aconteceu aqueles eventos. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a pesquisa bíblica, isso é fundamental para qualquer pessoa que queira de fato conhecer as Escrituras de uma forma mais clara, mais nítida. E uma das minhas propostas nessas leituras de Lucas é exatamente trazer à tona isso, né? Trazer isso em pauta, ter esse olhar histórico, ter esse olhar onde a gente está resgatando a cultura, o mundo,
o ambiente em que se vivia, o ambiente aonde o autor pôde escrever esse texto, ok? Voltando para a nossa história, aqui também tem mais uma comprovação. Lembra que ontem eu falei que o fato de Jesus ter ido para um estábulo, para um lugar onde se guardava animais, e ter se colocado, né, ele numa manjedoura, indicava que os animais nesse momento não estavam sendo guardados nos apriscos ou nos estábulos. Os animais estavam provavelmente no campo com os seus pastores. E isso indica que era uma época quente, que não era um período frio. Porque no frio, e o frio de Israel, o inverno de Israel, ele sempre foi um inverno rigoroso, principalmente no norte de Israel. O inverno rigoroso fazia com que os seus pastores guardassem os seus rebanhos, né? Protegessem eles. E o texto começa dizendo que esses pastores eles estavam no campo com seus rebanhos. Isso já era noite. O texto está dizendo, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, ou seja, era uma época quente. Jesus nasceu numa época quente. Lembrando que Israel é o hemisfério norte. Então, para nós aqui no hemisfério sul, as épocas quentes são dezembro, janeiro, né? Que é o verão. Dezembro até março é verão no hemisfério sul. Em contrapartida, essa época é um rigoroso inverno no hemisfério norte, em muitos lugares. Então, muito provavelmente, Jesus nasceu numa época quente em Israel, que você tem os meses quentes, né? O mês mais tranquilo, o mês de março, abril, depois os meses quentes de junho em diante, ok? Então, isso aqui nos dá evidências de que Jesus não nasceu em dezembro, né? Isso nos deixa certezas claras, entendeu? Porque lá seria uma época de um inverno rigoroso. E aí os animais não estariam no campo, não teriam pastores no campo, e os animais estariam nos apriscos, ok? E o que acontece, né? Exatamente nesse momento que esses pastores estão ali, um anjo do Senhor. Aqui não é relatado o nome, mas está dizendo que o anjo do Senhor apareceu. E juntamente, quando esse anjo se apresenta a eles, se revela a eles, a glória do Senhor se manifesta, né? A presença de Deus, o brilho da presença de Deus se manifesta e eles ficam tomados de muito terror, de muito medo, de muito espanto. E aí o anjo diz a eles, não tenham medo, porque eu estou trazendo boas novas, ou seja, estou trazendo uma mensagem de grande alegria que é para todo o povo. E aí o anjo diz, hoje na cidade de Davi, ou seja, em Belém, então onde eles estavam próximos, né? Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esse verso 11, ele nos dá 3 informações sobre quem é Jesus. Ele diz que ele é o Salvador, que ele é o Cristo e que ele é o Senhor. Quando o anjo anuncia isso, quando ele anuncia Jesus como sendo o Salvador, é necessário lembrar que o termo salvação nas Escrituras não está tão somente atrelado à salvação da alma. Até porque, como eu disse, Jesus ele é um personagem, ele é uma figura do Primeiro Testamento. Ele e João Batista eles encerram a chamada velha ou primeira aliança, ok? E no judaísmo, a ideia de Deus como Salvador e a ideia de salvação está sempre atrelada à libertação, a resgate, à preservação da vida. Então,
quando se fala que Deus agiu com atos salvadores, são sempre atos em preservação da vida. Por exemplo, um dos maiores atos de salvação no Antigo Testamento foi o povo da opressão política, da opressão social, da opressão existencial, da opressão psicológica, da opressão espiritual também. E o êxodo, ele se torna para a comunidade de Israel como um grande ato libertador, exatamente por ser uma libertação, uma salvação integral, uma salvação e uma libertação que alcançou todas as dimensões da vida humana, porque eles foram libertos da opressão espiritual, eles foram libertos da opressão política, eles foram libertos da opressão socioeconômica, eles foram libertos da opressão cultural, eles foram libertos da opressão psicológica, eles foram libertos da opressão existencial. Eles foram libertos. Eles saíram de um estado onde eles não tinham vida, onde eles não tinham liberdade, onde eles não tinham direito de expressão, para um estado de total liberdade, onde eles podiam se expressar, onde eles podiam começar a construir a realidade deles, onde eles poderiam começar a construir as suas próprias vidas. Ou seja, salvação na Bíblia está muito mais atrelada em todo esse processo de preservação da vida, de livramento, de amparo, de socorro, do que propriamente o conceito de salvação que a gente entende, que é uma salvação da alma, de que eu não vou para o inferno e eu vou para o céu. Essa ideia, ela é uma ideia que a igreja construiu com base na leitura do Novo Testamento, mas a composição do próprio Novo Testamento, ela também sofre muitas interferências da filosofia e do pensamento grego. O Novo Testamento, ele é um texto com uma influência helenista, uma influência grega muito grande. Você tira pelo próprio Evangelho de Lucas aqui, que usa um estilo do grego no início, no capítulo 1, nos primeiros 4 versos, na introdução, ele usou um grego clássico, um grego semelhante aos dos filósofos, semelhante aos dos poetas, dos romancistas, né, daqueles dias. Depois aqui ele está usando um grego muito parecido com a versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta. Então você vai vendo que essa influência do pensamento grego, essa influência filosófica, está presente na composição do texto do Antigo Testamento. Então existe esse elemento a mais aqui que tenta dialogar e ora não dialoga, ora ela se torna controverso com a cosmovisão, a maneira de ver do judaísmo. Então assim, e aí a igreja, o que ela fez, né? Na época da patrística, segundo, terceiro, quarto século, foi polarizando essa ideia, né? De um céu, de um inferno, e basicamente salvação ficou se entendida mais nesses termos. Tanto que a igreja na Idade Média, ela fala a partir de então se fala de salvação como salvação da alma, da condenação do inferno, do juízo. E a salvação, ela tem na Idade Média, toma essa característica de ser uma salvação espiritual. Quando na verdade, no texto da Bíblia, a salvação ela quer dizer que ela é de forma integral. Por exemplo, se alguém estivesse agindo para tirar alguém de uma situação de miséria, de pobreza, de vergonha, estava salvando, resgatando. Olha
o que Boaz fez em relação a Ruth? Boaz ele foi o resgatador, né? O redentor da Ruth. E o que ele exerceu, o que ele fez, né? Exercendo um direito, uma prerrogativa na lei que ele poderia acessar, o que ele fez foi produzir para a vida de Ruth, para a casa de Noemi, salvação. Então, na Bíblia, salvação é isso. Quando o anjo está dizendo aqui que hoje nasceu o Salvador, muito provavelmente os pastores, eles entenderam salvação com essas mesmas características. Ou seja, nasceu alguém que vai nos preservar, que vai nos libertar. Sempre nesses dias aqui, nos dias de Jesus, a ideia de uma esperança messiânica se pensa no Messias como um rei descendente do trono de Davi. Eu já vou falar sobre isso, né? Porque uma segunda característica, um segundo atributo aqui é ser o Cristo, é ser o Messias, né? Mas a ideia, normalmente, ela está muito atrelada aqui de Salvador como a ação de Moisés diante do faraó. Então, Moisés ele foi um salvador para o povo de Israel. Moisés foi um libertador, ele foi um salvador. Quando se fala de Jesus nesses termos de salvador, as pessoas naquele momento entendiam que ele seria um salvador nos termos de Moisés, ou seja, que iria tirá-los do jugo de Roma, da escravidão romana. Ou seja, era um salvador na esfera política, era um salvador na esfera socioeconômica, era um salvador no sentido de tirá-los da opressão. Esse é o entendimento daqueles pastores, quando ouve o anjo falando isso. E aí quem é esse Salvador? Ele é o Cristo. Cristo aqui é uma palavra grega para a palavra Mashiach, em hebraico, que quer dizer ungido. E o termo ungido, ele ficou muito conhecido na aplicação a reis, aos reis de Israel. O rei era chamado de um homem ungido. O rei era chamado de um Mashiach, de alguém que foi capacitado. Porque o que é ser ungido, né? O que é receber unção? O que é ser ungido? Primeiramente, a ideia literal de unção é derramar óleo sobre alguém, tá? Mas a ideia de um ungido, de uma pessoa ungida, não é alguém apenas em que foi derramado óleo sobre a sua cabeça. A ideia que foi se desenvolvendo acerca de um ungido é de alguém que foi escolhido, capacitado, habilitado por Deus para liderar e governar. Ou seja, por que o rei é ungido? Porque o rei ele foi escolhido por Deus, ele foi capacitado, habilitado por Deus para ser o chefe da nação, o chefe do Estado. Então a ideia de um Messias, que para nós, quando a gente pensa em Jesus Cristo, em Jesus o Messias, nos remete a uma ideia mais religiosa. E aqui, quando os pastores ouvem isso dos anjos, a ideia que lhes vem à cabeça é de um rei, de um descendente real, que foi escolhido por Deus, que será habilitado por Deus para ser o chefe do Estado. É assim que os pastores enxergam esse texto. E aí o texto diz que ele é o Senhor, o Adon. Ou seja, Senhor também era um título atribuído a reis. Senhor era um título atribuído a fazendeiros, a homens de posse, a homens que tivessem escravos. Os escravos tratavam seus patrões chamando-os de Adon, Senhor, ou de Baal, Senhor. Esses são dois termos, tanto Baal como Adon são palavras que indicam
um homem que tem propriedades, um homem que tem servos, um homem que tem escravos, né? Alguém que governa, que governa. Então dizer que o menino ele é o Salvador e o Messias, nesses dois momentos isso os leva a pensar exatamente nesses termos políticos, nesses termos econômicos. Mas quando ele lança a ideia de Senhor, está falando de alguém que irá governar sobre eles, que exercerá um governo sobre todos eles. Ele será o Senhor e eles serão servos, súditos. Então toda a imagem aqui da apresentação do anjo para os pastores remete a uma figura ora semelhante a Moisés, ora semelhante a Davi. Essas duas imagens estão presentes, um Salvador, um Libertador, um ungido e um Senhor. Eles não conseguem conceber isso em termos de olhar para Jesus e enxergar neles o Filho de Deus. Eles olham para Jesus e a informação que eles recebem é que o bebê ele será o Messias, ele será o rei ungido da descendência de Davi. Que esse garoto, que esse bebê será um libertador como Moisés, que poderá libertá-los na dimensão física, emocional, espiritual, política, socioeconômica, cultural. E de fato, esse bebê é tudo isso e muito mais. E a partir de então, o anjo diz sobre o sinal: e isto lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha novamente o contraste. O rei, o libertador, o Senhor, do qual vocês serão súditos, o sinal de que eu trouxe ele ao mundo, é que ele vai estar numa manjedoura envolto em panos. O sinal para saber que o rei de vocês, o libertador de vocês, aquele que vai agir na história de vocês de maneira definitiva, ele já entrou na história e ele está numa manjedoura. Ele está envolto por panos. Ele está nascendo como um bebê de uma família paupérrima, que não tem condições nenhuma de subsistência. O rei, o Senhor, está nascendo numa das condições de maior humildade, simplicidade e até mesmo pobreza. E o que isso nos mostra? Primeiro, a gente tem inúmeras lições que nós podemos extrair. Mas uma palavra assim que me vem à mente pensando em tudo isso é o paradoxo. O que é um paradoxo? São ideias contrárias, são contraposições. Então, quando eu penso nisso, quando eu olho para esse texto, você começa a perceber que Deus, em sua soberania, Deus, em sua grandeza, em sua majestade, ele pega uma situação e, em vez de tratar aquela situação de forma óbvia, ele pega aquela situação e coloca o contrário da lógica. Se é rei, tem que nascer numa família rica. Se é rei, tem que vir de nobre nascimento. Se é rei, tem que nascer num palácio. Se é rei, tem que estar cercado dos maiores cuidados que o dinheiro pode comprar. Se é rei, o seu nascimento precisa ser festejado com pompa, com glamour, com uma festa solene, com algo que faça com que aquele grupo, aquela nação, aquele povo
se alegre profundamente. Se é rei, tudo isso tem que se manifestar. E aí, o que seria lógico, a ideia lógica, Deus transforma em lógica. E aí, essa é uma das apresentações sobre a forma do agir de Deus presente em Lucas que muito me chama a atenção. De nós começarmos a pensar em um Deus que ele age de maneira contrária ao que nós pensamos, e ele é um Deus que ele age fazendo o incomum no meio do comum. Eu comecei a falar sobre isso ontem. E essa ideia ela continua presente no texto, ela continua se desenvolvendo do sobrenatural em meio ao natural, do incomum no meio do comum, de que as coisas aparentes e comuns da vida, elas carregam o sagrado, de que a simplicidade da vida carrega o mistério do Criador. E em todo tempo, Deus está presente na nossa história, Deus está presente em nossa vida, em todo tempo, Deus está agindo de forma invisível, de forma imperceptível e pegando realidades que parecem comuns, cotidianas, normais e fazendo dessas realidades história de salvação, história de redenção, história de Deus. Está muito presente essa ideia aqui. Então, isso deve nos levar a olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa história, olharmos para as coisas que nos acontecem com maior reverência, com maior agradecimento, com maior atenção, porque as coisas comuns, elas podem não ser tão comuns. Que a vida, ela carrega muito mais. A vida, ela carrega nuances muito maiores do que nós podemos imaginar. E junto desse anúncio, logo em seguida os pastores veem uma multidão, um coro celeste, cantando, celebrando. Quem disse que o rei não seria celebrado? Quem disse que o nascimento do rei não seria celebrado com pompa? A maior pompa que vem aqui, ela é do céu. Ela não é o reconhecimento dos homens, não é o reconhecimento da sociedade, não é o reconhecimento da elite. O maior reconhecimento aqui vem do céu. A celebração desse momento vem dos céus. E isso nós podemos aplicar em nossas vidas, entendendo que o grande testemunho, quem precisa, o testemunho, o maior testemunho, o testemunho mais válido sobre a nossa vida é o testemunho do céu a nosso respeito. É de como Deus nos enxerga, é do que Deus tem a dizer sobre você, é do que Deus tem a dizer sobre a sua história. Que a grande celebração é a celebração que o céu faz em relação à sua vida. Você é amado e amada de Deus. E os céus celebram a sua vida, celebram a sua história, celebram aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. E se nós temos que procurar algum reconhecimento, não é o reconhecimento dos homens, não é o reconhecimento nem a glória que vem dos homens, mas é o reconhecimento e a glória que vem de Deus. Você e eu, nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos diante de Deus, diante dessa realidade da presença divina. É isso que fará a diferença em nossas vidas, é isso que fará a diferença em nossa história.
E aí o cântico se apresenta, né, com a frase glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor, ou aos homens a quem ele quer bem. Esse cântico aqui ele foi chamado na tradição latina, né, na tradição cristã, e na versão latina de Jerônimo, na Vulgata, de Gloria in excelsis, né? Glória nas alturas, ou a glória nos lugares mais altos. Em latim ficou esse título, que é também, essa citação é parte da liturgia da missa no catolicismo romano, em algumas datas. Com isso, o que você percebe aqui é que eles estão celebrando a obra de Deus e que essa obra de Deus visa promover na terra a paz, visa promover a reconciliação dos homens na sua relação com Deus. E aí, o texto da continuidade, né? Quando os anjos os deixam e sobem, desaparecem, vão aos céus, os pastores resolvem ir até a cidade de Belém e lá eles encontram de fato o bebê como o anjo lhes havia anunciado. O que é interessante nessa passagem é que esses pastores, eles tiveram um encontro com o divino, eles tiveram uma manifestação da presença de Deus e eles creram naquilo que eles ouviram, eles creram naquilo que eles viram, eles creram, eles aceitaram a orientação do anjo, eles aceitaram a orientação divina. E ao aceitar a orientação divina, ao crer, eles experimentaram a realidade que lhe estava sendo anunciada. Em contraste novamente com Zacarias, no capítulo 1, que ao ver e ao se deparar com essa mesma realidade, sendo um sacerdote, ele não consegue crer, ele não consegue abraçar essa realidade da palavra de Deus. Mas esses homens conseguem. Esses homens que são o avesso da religião, esses homens que são mal vistos pelos religiosos, são capazes de ter fé e de crer em Deus e de crer na palavra de Deus por meio do anjo, com maior fé e de responder de uma forma mais eficaz à fala divina do que os homens da religião. Então isso também em Lucas é proposital. É nos dizer que não é a nossa prática religiosa que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como cidadãos dos céus, que não é os nossos hábitos religiosos que vão definir a nossa vida com Deus, é como nós respondemos à palavra de Deus, é como nós agimos em relação a Deus. Não tem a ver com as nossas crenças, não tem a ver com os nossos ritos, não tem a ver com as nossas teologias, não. Tem a ver com o quanto somos capazes de crer que a palavra de Deus é verdadeira. E esse crer implica em quê? Em obedecer. O quanto estamos dispostos a obedecer, o quanto estamos dispostos a colocar em prática, o quanto estamos dispostos a viver e a vivenciar aquilo que pode ser aos nossos ouvidos um absurdo. E aí vem a pergunta: como você lida com situações que fogem do seu controle? Você lida de maneira positiva, de maneira negativa, de maneira reativa, né? Responde àquele movimento sem nem pensar. Como nós temos reagido àquilo que Deus nos fala? Será que temos caminhado em fé, por fé? Ou será que nós temos deixado que os nossos medos,
que as nossas ideologias, as nossas construções, a nossa maneira de ver a vida, né, a nossa cosmovisão, será que a gente tem deixado que esses elementos da nossa vida nos roube a fé na palavra? Será que a nossa intelectualidade, será que a nossa razão está se opondo àquilo que Deus tem falado ao nosso coração? Como nós temos respondido a Deus? Essa é a grande pergunta. Nós temos respondido em fé, a fé que se lança, a fé que obedece, a fé que trilha a jornada? Ou será que a gente está cheio de conjecturas, a gente está dizendo mais e se isso, e se for aquilo, mas eu acho que poderia ser desse jeito? Ou nós estamos entregues à nossa razão, presos no nosso entendimento? Como nós temos respondido a Deus? Como nós temos respondido à voz de Deus? Como nós temos respondido ao clamor de Deus no mundo? Ao clamor de Deus no mundo por meio daquele que necessita. Porque Deus ele está clamando no necessitado. Deus ele não está presente só naquele que ajuda, naquele que socorre, mas Deus também está presente se revelando naquele que sofre. E aí você me pergunta, mas por que Deus se revela naquele que sofre? Porque desde sempre Deus estava falando e anunciando que ele iria sofrer perdas por amor a nós, que ele iria se auto-sacrificar por amor a nós, que o verdadeiro amor envolve atitudes sacrificiais, que o verdadeiro amor ele nos leva a abrir mão, que o verdadeiro amor muitas vezes nos leva a perdas, que o verdadeiro amor muitas vezes faz com que nós soframos o ônus das injustiças, que o verdadeiro amor ele se doa, ele se dá, mas ele é um amor que também está seguro de quem é. Deus não teve medo, não houve medo em Deus de dar-se a si mesmo em seu Filho, dar-se a si mesmo na morte do seu Filho por amor a nós. Então, esse doar-se de Deus, esse dar-se de Deus, nos revela exatamente o quão nossa vida carrega sentido, carrega significado e carrega valor. Que você possa pensar sobre tudo isso, que possamos encontrar essa esperança dentro de nós. Quando o anjo anuncia aos pastores sobre o nascimento de Jesus, faz nascer a esperança em seus corações. Essa esperança que os move, que os faz ir até Belém, que os faz encontrar o menino. Essa esperança, a esperança é essa chama que dá propulsão, que move. É nessa esperança que eles se movimentaram. Eles creram e a fé fez com que a esperança reacendesse. A esperança de dias melhores. Eles foram até Jesus encontrar o nascimento da esperança. Que a fé, a esperança e o amor possam estar sempre presentes em nosso coração. Que ao olharmos para a nossa vida, possamos encontrar Cristo em nós. E Cristo é a razão da nossa esperança. O apóstolo Paulo diz assim:
que até que Cristo seja formado em vocês. Que Cristo possa ser formado em nós. E Ele sendo formado em nós, gerado em nós, isso possa nos levar ao renascer das nossas esperanças, a nos lançarmos integralmente em fé diante de Deus e a respondermos a todo ato da graça de Deus em amor ao Pai, que se reflete no amor ao próximo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo. Vamos estar orando. Pai, nós queremos te louvar por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença, pela tua graça, que teu Espírito possa iluminar nosso coração, nossa consciência, que o Senhor possa nos ajudar, nos levando, Senhor, a esse renascer, nos levando a essa experiência do nascer da esperança em nossos corações, nos levando a trilhar o caminho da fé, trilhar a estrada da fé, fazendo com que nossos corações estejam sempre em Ti. Ajuda-nos, Senhor, por Tua misericórdia e graça. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.